E aí, meninos do Enem, o que é que mais cai na prova de história? Uma das perguntas que as pessoas mais me fazem. Eu sou o professor Macedo, eu sou professor de História, eu sou professor de Filosofia aqui do curso de Humanas e Linguagens. E veja só, se você der uma olhada por aí, o que mais você vai encontrar vai ser listinhas, cartõezinhos da galera falando, ó, estuda isso, estuda aquilo. Mas se tem uma coisa em História do Brasil que sempre cai na prova e tem um pessoal que ignora completamente, são as constituições do Brasil. Cara, você não pode fazer a prova do Enem, você não pode se preparar sem saber a história das constituições do Brasil. Mas pera lá, isso não quer dizer que você tem que conhecer as 7 constituições do Brasil, decorar elas de cabo a rabo, de fio a pavio, de trás para frente. Não é esse o ponto. Porque a prova do Enem, ela funciona com competência. Não sei se você está sabendo. E neste caso específico, a competência mais importante é a competência 5. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o INEP ele vai querer saber de você se você entende como é que a cidadania funcionava. Ele quer saber se você compreende como que o voto acontecia. São essas as perguntas. Pode olhar, faz um retrospecto na prova do Enem. Sempre tem uma questão com alguma Constituição do Brasil, com alguma legislação eleitoral brasileira. Sempre tem. E dentro dessa história de sempre tem, 2 delas chamam mais atenção. A primeira é a do Império, que de longe é a que mais cai, a Constituição de 1824, ó, vou colocar aqui, ó, 1824, Constituição do Império. E a segunda são perguntas relativas à época da ditadura militar, aquela que começou lá em 1964. Então veja, esses são os pontos principais. Ah, professor, mas como é que eu vou direcionar isso? Como é que eu vou pensar essa história? Você vai pensar assim, ó. Quem vota, como vota e por que vota. Você tem que ser capaz de responder essas 3 perguntas. Quem vota, como vota e por que vota. E aí, a minha dica para você é, você vai pegar uma folha e aí você vai fazer uma tabela. Aí você vai colocar Constituição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E em cada uma delas, você vai responder a mesma pergunta. Quem vota, como vota e por que vota. Tá claro isso para você? Minha gente, isso é a fórmula do sucesso. Se você está a par de como é que isso funciona e você entende as mudanças na legislação, o Enem pode tirar o trecho que for. O INEP pode colocar o pedaço da legislação que for. Você vai bater o olho, vai ver o ano e vai lembrar, opa, nessa época fulano votava, mas fulano não votava. Assim, assim, assim. Então, na competência da prova, o Enem sempre pergunta quais são os fundamentos da legislação eleitoral em tal momento? Quais eram os fundamentos do voto nesse momento? E aí você olha para o texto, olha a referência, essa é a dica, olha a referência, porque aí você lembra, cara. Beleza? Agora pensa comigo, são 7. Então vamos passar aqui o panorama para você prestar atenção e num primeiro momento você construir um rascunho. Depois, em outro momento, você vai lá e preenche e vai colocando mais carne nesse esqueleto aí. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, Constituição do Império, 1824. Quem vota? Somente os homens votavam. Homens maiores de 25 anos. Resposta de quem vota. Homens maiores de 25 anos e desde que comprovassem a renda. Ah, professor, então você está querendo dizer que no Império só vota quem tem dinheiro? É exatamente isso. Só que quem tem dinheiro tem uma palavra chique para isso. E essa é a palavra que faz você acertar. Tá fazendo a questão em bater o olho na palavra censitário? Vou escrever aqui, ó. Censitário. Censitário vem de dinheiro, renda. O Império estabeleceu quem vota? Os homens maiores de 25 anos, desde que tivessem a renda comprovada. Pegou isso? Quem vota é essa galera. Como eles votam? Eles votam da seguinte forma. No Império, o voto era indireto. Então significa que ele não é como hoje. Aí falou, ah, professor, mas como é que é hoje em dia? Hoje em dia, o voto é direto. Significa que você vai lá na urna, aperta o número do candidato que você prefere, aperta o verde, o confirma e pronto, está feito o voto. Mas na época do Império, não era assim que funcionava. A resposta do como vota era diferente, porque na época do Império, o voto era exercido de maneira indireta. Isso significa o seguinte, em um primeiro momento,
Os eleitores que tivessem uma renda X, eles compareciam lá na sessão eleitoral e eles escolhiam os eleitores. Então a eleição acontecia numa fase 1 e depois numa fase 2. Fase A, fase B, fase 1, fase 2. Era assim que acontecia. Primeiro momento, as pessoas que tivessem uma renda X, elas iam, naquele momento, na fase 1, escolher os eleitores. Esses eleitores, na fase 2, na fase B, eles que têm uma renda maior, eles vão realmente escolher os candidatos. E os candidatos são aqueles que têm uma renda maior ainda, variando conforme o cargo. Se o sujeito quisesse se candidatar a deputado, por exemplo, ele tinha que comprovar uma renda, de acordo com a Constituição, de R$ 400 mil. Se o sujeito quisesse se candidatar ao Senado, ele tinha que comprovar uma renda anual de R$ 800 mil. Tá vendo? Eleição no Império. Como vota? De maneira indireta, de maneira censitária. Quem vota, professor? Vota-se desse jeito. Quem vota? Os homens maiores de 25 anos com a renda comprovada. E por que é assim, professor? Porque naquele momento o Brasil tinha sido feito, a independência do Brasil, não esquece, a independência do Brasil foi feita em um processo elitista e aristocrático. Então, o entendimento que as pessoas tinham era o entendimento de que as pessoas não eram exatamente iguais do jeito que a gente entende hoje. Aí você levanta a mão e fala, não, professor, tem alguma coisa errada? Porque a vida inteira eu estudei que quando eles fizeram a independência do Brasil, eles colocaram lá que todo mundo era igual. Eu sei, você está certo. Mas aqui tem um segredo. E este é o segredo para você acertar qualquer uma dessas questões que falam sobre o voto no Brasil. Gente, as palavras, elas possuem historicidade. É uma palavra chique, né? Vou escrever aqui para você, ó. Historicidade, com H. Historicidade. Ah, professor, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, quando você lê na Constituição do Império dizendo que todo mundo é igual, isso não quer dizer a mesma coisa que significa hoje, nesse ano de 2022. Tá vendo como é diferente? Então veja, as palavras mudam conforme o tempo passa. Às vezes a palavra é a mesma, mas o sentido dela se modifica. E isso os historiadores chamaram de historicidade. Vou te dar outro exemplo. Já falamos aqui da Constituição do Império, vamos passar para a próxima, que é a Constituição de 1891. 1891. Nessa Constituição, que é a primeira da República, eles mudaram as regras. Quem votava não eram os mesmos do Império. Quem votavam eram os cidadãos brasileiros, olha, os cidadãos brasileiros maiores de 21 anos. 21 anos, desde que fossem alfabetizados. Era isso que estava escrito lá. Aí você fala, então se ele está dizendo que o sujeito ele tem que ser alfabetizado, então a renda dele não importa? Sim, é exatamente isso. Na República, a renda da pessoa não importava. O único critério era que o sujeito tinha que ser alfabetizado. Pegou? Mas olha a interpretação histórica. Ironicamente, na época da Constituição Republicana, a quantidade de pessoas que votavam no Brasil era menor do que a quantidade que votava no Império. Porque lá no Império o critério era de renda. Você lembra? Como vota? O critério era de renda. Então, se o critério era de renda, então significa que o sujeito saber escrever ou não era indiferente, porque o lance era renda. Então, naquela época do Império, votava mais gente do que na época da República. Olha que contradição. Mas, para finalizar, o exemplo para você entender historicidade. Você fala, olha, professor, são cidadãos, os homens maiores de 21 anos, alfabetizados? Mas tem um segredo. A Constituição, ela não falava explicitamente que somente os homens votavam. A Constituição dizia, são cidadãos os brasileiros maiores de 21 anos. Tá vendo? Aí você fala, então as mulheres votam. Errado. As mulheres não votam. Mas não está escrito isso lá. Eu sei. Mas pela lógica da época, pelo entendimento social da época, as mulheres não eram consideradas do mesmo jeito que os homens. Então significa que as mulheres não entravam na categoria de cidadão, apesar do fato de a Constituição não colocar isso lá. Você entendeu a diferença? As palavras mudam. As palavras não têm o mesmo sentido.
E esse é o segredo para você prestar atenção. O último detalhe que eu vou te dizer é que em 2022 o Brasil celebra 90 anos da instauração do voto feminino. 90 anos da instauração do voto feminino, que foi feito na época de 1932, quando Getúlio Vargas era o chefe do governo provisório do Brasil. Beleza? Então, se você quiser saber mais sobre essa história do voto no Brasil, se você quiser se aprofundar mais nessa questão, se inscreve aqui, ó, conheça o nosso canal, conheça o nosso curso e vai acompanhando, e mais em breve eu vou lhe dar mais dicas, beleza? Um abraço para você e a gente se vê depois.